Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fabrício, então hoje temos nosso segundo encontro, onde apresentarei a proposta de fotografia para a paz. Mas antes de entrar nessa proposta, acho que é importante clarificar algumas definições sobre violência, guerra, conflito, paz, para poder facilitar um pouco o próprio desenvolvimento do projeto. Ou seja, para que isso possa clarificar e auxiliar eles na busca por fotografar momentos de paz. Tá? Esse projeto, essa proposta de fotografia para a paz, ela existe dentro de um contexto dos estudos para a paz e do movimento pacifista. Os estudos para a paz eles surgiram principalmente a partir dos anos 50. Tá? Não é que até então não existiam os estudos sobre guerra, estudos sobre paz, não, mas é a partir dos anos 50, sobretudo no final dos anos 50, que a paz ganha uma certa legitimidade como disciplina acadêmica. Tá? Um dos marcos dessa questão foi a fundação do Centro de Estudos para a Paz em Oslo, na Noruega, pelo pesquisador chamado Johan Galtung, que é considerado um dos pais dos estudos para a paz. Mas o que isso fez que marca uma diferença em relação ao que existia anteriormente? Porque até então, os estudos que seriam para a paz estavam centrados principalmente no âmbito da guerra. E além disso, no âmbito muito mais quantitativo do que em relação a qualitativo. E também sem uma perspectiva de análise dos valores, ou seja, estava ainda marcado por uma perspectiva que chamamos de positivismo, sobretudo então, no contexto ainda maior da teoria das relações internacionais, que hipoteticamente analisam somente fatos e não valores, e nada fazem além de teorizar uma observação empírica sem qualquer análise de valores, ou seja, dentro de uma perspectiva de uma ciência neutra. Os estudos para a paz, eles vêm para romper essa perspectiva da neutralidade científica, ou seja, o investigador e o objeto de estudo não estão desconectados. Pelo contrário, o que eu pesquiso, o que eu analiso, o conhecimento que eu produzo está diretamente relacionado com os valores que eu possuo. Então, os estudos para a paz surgem como uma teoria normativa no sentido de que ela não é neutra, não, tem um objetivo muito claro, ela está direcionada a um valor. Qual valor? A paz. Então, a paz, dentro dos estudos para a paz, representa não apenas um meio, não representa não apenas um fim a ser atingido, mas também um meio de ação. Ou seja, lograremos a paz por meio da paz, por meios pacíficos. A proposta de fotografia para a paz então, também está no contexto de um movimento pacifista, ou seja, a paz então existe não apenas um conjunto de abstrações acadêmicas, mas também na prática, junto à sociedade. O movimento pacifista ele é bem diverso, existem distintas abordagens. Por exemplo, durante a Guerra Fria, ou seja, durante os anos 80, foi bem forte no âmbito dos protestos contra armas nucleares. Mas também o movimento pacifista aborda a questão da antiguerra, antimilitarismo. Então, outra vertente que temos é a relação entre o movimento pacifista com o feminismo, o que abarca, então, o que chamamos de movimento feminista pacifista. Esses movimentos buscam trazer, então, a luta feminista pela igualdade de gênero, ou seja, porque a desigualdade de gênero também representa uma violência, que é chamada violência estrutural. Tá? Além disso, ainda existe muito hoje a chamada violência de gênero. Tá? Então, o movimento feminista pacifista busca ir além, ou seja, transformar e acabar com toda forma de violência de gênero, mas também trouxe a luta pacifista, a busca pela paz, pela justiça social como proposta. Um dos exemplos, por exemplo, seria o movimento das mulheres de negro,
que surgiu em 1988 na Palestina, no contexto da ocupação israelense na Palestina. É um movimento que se espalhou na Itália, está presente também na Colômbia, teve um papel ativo nos protestos na antiga Iugoslávia, ou seja, em que mulheres atuaram ativamente contra a guerra, contra toda forma de opressão, contra toda forma de injustiça, em prol da construção da paz, por meios pacíficos. Tá? O movimento pacifista também engloba abordagens, por exemplo, de construção da paz através de projetos de educação para a paz, e também existem outras vertentes do chamado o pacifismo ecológico, ou seja, que abarca também as relações entre o ser humano e o meio ambiente, tá? como relações de violência, ou seja, busca analisar as relações de violência estrutural, que seria a degradação do meio ambiente pelo ser humano, busca transformar essas relações, ou seja, busca meios de atingir uma relação harmônica entre o ser humano e a natureza, ou seja, a dimensão ecológica também está presente na paz. Enfim, e além dessas existem várias outras abordagens, mas o que importa aqui seria somente apresentar-lhes, ou seja, que vocês aí envolvidos não estão isolados, sozinhos, ao pensarem a paz. Não, existe por todo o mundo uma grande variedade de movimentos, de abordagens, de projetos sendo realizados em busca da paz. Tá? Então, mas o que é paz? Antes de falar o que é paz, vou apresentar o que é violência. Tá? Existem também várias abordagens sobre o que seria violência. Tá? Eu vou trabalhar com a perspectiva do Johan Galton, que eu já havia mencionado anteriormente, tá? Que ele aborda que existem 3 tipologias para a violência: violência direta, violência estrutural e violência cultural. A violência direta, ou seja, é aquela que ocorre com a intenção daquele que pratica violência em relação ao resultado da sua ação. Nossa, o que é isso? O que a gente está falando? Ela pode ser tanto física quanto verbal. Por exemplo, um torturador pratica violência direta. Tá? Ele tem o objetivo de realizar essa violência, ele tem o objetivo de atingir o resultado da violência. Ou seja, o torturador objetiva a tortura. Tá? Então, a violência direta, ela ocorre, por exemplo, por meio... A guerra é um exemplo de violência direta. Toda forma de alguém que bate em outra pessoa pratica violência direta. Tá? Um torturador, o assassinato, genocídio, ou seja, toda forma de dano físico a um outro ser humano, tá? É um exemplo de violência direta. Mas também a violência direta também ocorre por meio da comunicação verbal. Ou seja, quando alguém humilha um outro ser humano, a forma de agir, o grito, o desrespeito, o preconceito contra o outro, também é uma forma de exercício da violência direta. Tá? Mas além da violência direta, temos a violência estrutural. A violência estrutural significa, então, ela ocorre de forma indireta, então é um pouco mais difícil de se perceber, tá? Mas ela engloba, então, uma estrutura que não propicia que o ser humano tenha acesso às suas necessidades básicas. Tá? Existe todo um debate sobre quais seriam as necessidades básicas do ser humano. Então poderíamos trabalhar com necessidade de liberdade, de igualdade, de sobrevivência, de bem-estar. Dentro dessas 4 categorias existem inúmeras possibilidades de subcategorias. Então, o que seria exemplo de violência estrutural? A violência estrutural abarca, por exemplo, toda forma de injustiça, de desigualdade social, de opressão. Tá? Ou seja, um contexto onde existe a pobreza, onde existe a miséria, é um contexto de violência estrutural. Tá? O atual sistema capitalista financeiro gera, por exemplo, violência estrutural. Quando os governos ficam suscetíveis à ditadura dos mercados, que impõem, por exemplo, reformas
de cortes sociais, de quando o mercado impõe aos governos para que esses mercados aumentem os seus lucros, ou seja, impõe que os governos cortem gastos com saúde, gastos com educação, tá? Quando existe um desmantelamento de dos sistemas de proteção social, tá? Essa é uma forma de violência estrutural, tá? Crise econômica causada pela especulação é uma forma de violência estrutural, tá? Porque, como resultado da crise, por exemplo, de 2008, milhões de pessoas perderam seus empregos e passaram a viver em situações subhumanas de existência, onde suas necessidades básicas não são atendidas, tá? O próprio sistema capitalista é uma máquina geradora de desigualdade social, tá? Então, o sistema capitalista tal qual temos hoje é uma máquina geradora de violência estrutural.